E aí, traders? Eu sou a Joy. Sejam bem-vindos ao meu canal. E eu estou devendo para vocês resumo das operações 2 dias dessa semana, do dia 24 e do dia 26. Dia 24 eu operei ao vivo, né? Eu tenho operado o USD-CAD aqui no Forex. E o dia 24, quarta-feira, foi um dia depois de eu ter dado aquela desanimada. Eu cheguei para operar no mercado, ele já tinha subido um pouco, lateralizou, subiu mais um pouco, lateralizou, quebrou um pouco da estrutura, segurou no suporte e estava tentando ultrapassar a média de 20. Então, qualquer operação que eu fizesse aqui nesse ponto, que foi a hora que eu cheguei no mercado, o stop correto e técnico dessa operação deveria ser abaixo desse fundo anterior, né? Então, eu já comecei errado aí o dia, não considerando esse stop. E, ok, isso para compra, né? E para venda, seria acima do topo anterior, que no caso era esse aqui, que era um topo importante. Então, ele fez toda essa puxada aqui, tocou na LTB de cima, voltou, deixou um doji. Eu entrei vendendo aqui, com um lote cheio, e eu acho que eu ainda não tinha traçado essa LTB. Ele desceu, eu não realizei, né, porque o meu stop dessa operação era aqui em cima desse topo. Então era por volta de 100 pontos. E eu não realizei porque ele não tinha andado 100, né? Ele só tinha andado, acho que uns 50 pontos aqui. É, uns 55 pontos. Então, quando ele voltou para perto do meu preço, eu zerei um lote, né? E fiquei esperando para ver se ele ia trabalhar, que se ele subisse mais um pouco de novo, eu aumentava a mão ainda considerando o stop aqui em cima. E aí ele desceu, fez esse pavio e voltou a subir de novo nessa barra verde. E aí eu falei, vou zerar então ele no zero também, porque ele não está querendo descer. E aí eu vou dar uma pausa aqui na análise das operações para explicar para vocês o que está acontecendo, né? Depois desse meu desânimo, que eu comecei a repensar uma série de coisas, eu comecei a procurar o que eu estou fazendo de errado para eu não estar dando certo, né? Então, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou olhando demais para o gráfico. Porque o que acontece no meu dia? Além de eu estar com uma análise não muito boa, ok, eu estou segurando a mão no gerenciamento de risco, no plano de trade, isso aí está funcionando. Mas isso não está resolvendo o problema, né? Existe algum problema. Então, eu comecei a procurar razões e motivos, inclusive com a ajuda de vocês que deram várias dicas aí nos comentários do meu último vídeo. Então, eu sou muito grata a vocês, que vocês me fizeram repensar o que eu posso estar fazendo de errado. E uma das coisas que eu estou fazendo de errado é que eu estou prestando atenção demais no gráfico. Além de eu estar com o meu problema de disciplina de horário, com N coisas acontecendo externas aqui que não vem ao caso, estar operando em live está me deixando, acho que, com um pouco de ansiedade, porque eu fico prestando atenção muito no gráfico e eu acho que eu estou com vontade de clicar, sabe? E não estou analisando bem e pensando nas premissas. Por quê? Se aqui eu estava pensando em vender nessa perda, né? Mas isso aqui era um suporte. E, e assim, por que eu cheguei no mercado pensando em vender? Porque eu tomei um fumo pensando em comprar no dia anterior. Então, assim, eu já cheguei com aquele sentimento de vingança, porra. Eu tento comprar e você não vai, então eu vou te vender. Isso está errado. Eu não tenho que chegar aqui para lutar contra o mercado. Mas a ansiedade de clicar, de fazer acontecer a coisa, tá me causando essas análises ruins. E aí, como é que eu opero, né? Eu já disse a vocês que eu tenho outras atividades, né? Eu não vivo de trade ainda, só de trade. E eu tenho alguns trabalhos freelancers que eu faço no computador e eu tenho o costume de fazer isso durante o trade também. Então, eu tenho outros monitores aqui que eu deixo o gráfico rolando. Então, no momento em que ele ainda não chegou num ponto importante para mim, num ponto de suporte, um ponto de resistência, pontos, né, que eu tenho nos outros gráficos temporais que eu tenho aqui, eu vou fazendo essas minhas atividades. E aí, por causa do foco de eu resolver a disciplina, eu comecei a operar em live, porque o início do canal foi fazer um diário de operações e os resumos dos dias. Só que eu fui muito indisciplinada, eu falei assim, eu vou operar em live que é para eu ter vergonha de fazer besteira, porque
né? Que horror! E o MetaTrader não tem trava de perda igual ao Profit. Então eu precisava de um mecanismo que me segurasse. Então, assim, eu comecei a fazer as lives, além de poder ajudar a outras pessoas com os meus conhecimentos, que não são muito extensos, mas eu acredito que todo mundo tem sempre alguma coisa que pode ajudar o outro, né? E aprender também. Eu queria utilizar isso para me disciplinar. E eu realmente me disciplinei. Eu falei, bom, ao vivo não vou fazer besteira, né? Vai ter gente olhando. Nada melhor que uma plateia para fazer a gente fazer a coisa certa. Mas aí isso me atrapalhou em outra parte, né? Porque em vez de eu estar me envolvendo com as demais atividades que eu faço, que me traziam certa tranquilidade para eu olhar para o gráfico só nos pontos em que eu precisava olhar, não. Eu começo a caçar a operação, porque eu só estou fazendo isso, eu só estou olhando para o gráfico. E é bom ter tempo de tela, é bom contar tempo de tela, é ótimo, mas eu tenho ansiedade de trading. Eu quero fazer o trade, eu quero clicar. Isso também é um dos meus desafios. Então, eu acredito que por causa da live, eu comecei a esquecer a parte da análise correta e calma, com tranquilidade, para isso. E aí, conclusão: eu não poderia estar pensando em vender aqui. Não deveria, né? Um suporte, segurou no suporte anterior, né? Ok, que ele quebrou um padrão, mas segurou no suporte anterior, fez um fundo, estava fazendo um fundo mais alto, estava triangulando, eu tracei esse triângulo, e quando ele largou esse dojo aqui, eu achei que ele ia romper o triângulo para baixo, mas é aquilo, gente, eu não tenho que achar nada, eu tenho que esperar ele fazer alguma coisa para eu atuar. E aí eu resolvi comprar aqui, né? Acreditando que ele fosse finalmente romper. E ele me coloca essa barra aqui na linha da LTB. E num minuto ele deixou um sinalzinho de venda. Eu falei, bom, vou sair então, porque não vai andar. Mas qualquer stop técnico deveria ser abaixo do fundo anterior. Então, assim, isso é muita falta de tranquilidade para operar, né? E aí ele pega, volta para baixo e deixa essa barra feia aqui, tocando de novo o triângulo para baixo. Então, qual o correto de eu operar? Esperar ele romper realmente o triângulo para eu fazer qualquer coisa. E aí eu entrei aqui antecipada, e quando ele chegou aqui nesse topo da linha, aqui eu tinha que virar a mão, porque a premissa daqui é um rompimento do triângulo para cima. Eu deveria esperar que isso aqui fosse acontecer. Olha isso. Só que chegou no momento que eu tinha que já sair do mercado. Eu já estava abalada de estar nesse tate-bitate para lá e para cá aqui. Vendida, mal vendida aqui. Aqui eu aumentei a mão. Ele até desceu, tocou um triângulo para baixo, pegou liquidez e foi. Aí eu zerei, inclusive, aqui. Eu falei, bom, eu não vou o stop daqui, né? Tava aqui em cima. Eu falei, eu não vou esperar estopar lá em cima, porque é desnecessário. Isso daqui é um rompimento de triângulo. Então, pelo menos eu tive a iluminação de estopar aqui, entendeu? E não deixar isso virar maior, que foi menos ponto 66 e menos ponto 32. E aí qual era o certo? Virar a mão aqui. Virar a mão aqui, stop abaixo do fundo e deixa ele. E aí eu não fiz, né? Claro que eu não fiz, porque eu já tinha gasto todas as minhas energias aqui trabalhando dentro desse triângulo e trabalhando errado, porque se eu tivesse identificado corretamente, eu estava comprando aqui e vendendo aqui, comprando aqui e vendendo aqui, que é o que se faz aqui. Se você quer fazer alguma coisa, é isso. Senão, você tem que esperar ele ir para algum lado, né? Comprava aqui com stop lá, comprava em cima com stop em cima. E aí eu já estava super desanimada pela terça-feira. Vocês têm noção do que foi a minha quarta-feira? Eu passei a quarta-feira pensando na morte de todas as bezerras. Falando bem, assim, como dizia minha avó. Eu vi isso aqui acontecer na minha cara e eu não estava participando. Por quê? Porque eu estava preocupada com N e outras coisas que não deveria. E aí me lembrou que eu não tenho uma boleta para me fazer trabalhar rápido, etc, etc, etc. Aí eu falei assim, Joyce, tome tento. Tome tento e
vai analisar isso direito. Se você quer ser uma profissional, você tem que parar de fazer esses erros de principiante. Eu sou iniciante, sim, me considero, porque pessoas profissionais não cometem esses erros todos. Então, eu sou uma pessoa que eu realmente preciso me organizar para fazer a coisa dar certo e funcionar. Mas, graças a Deus, eu já aprendi a estancar as minhas perdas, né? Usando o gerenciamento e plano de trade. Por isso, o resultado vocês estão vendo aí, é -1, -2, menos isso, menos aquilo, não é nada grave. Mas também é voltar para trás, porque eu já estava sendo lucrativa. Eu já venho de um momento em que eu já paguei as minhas perdas. Eu preciso agora alavancar os meus ganhos, né? Eu preciso melhorar essas coisas. E aí eu passei a quarta-feira chateada com isso. A quinta-feira eu não operei. Aí eu fui planilhar todos os meus trades. Eu fui identificar quando eu deveria ter saído nos zeros das operações e não saí. Quantos trades eu deixei virarem perdedores que não deveria. Então eu analisei o meu comportamento e consegui identificar essa minha ansiedade por causa de estar em live fazendo só isso. E eu fui procurar sério mesmo um volume, colocar um volume aqui na tela para mim, ó. Até tá colocado aqui para vocês verem. Não sei por que que essas barras estão vermelhas, porque eu já tinha colocado esse volume como cinza. Não sei se é porque o mercado está fechado, enfim. Porque eu gosto de operar com volume para identificar se são os robôs trabalhando, ou se tem realmente uma agressão ou não. Isso aqui, ó, foi uma barra que caiu no vazio, olha. Olha o volume aqui baixo, né? Então, volume me ajuda a isso, a identificar realmente as forças que estão acontecendo no mercado, né? Eu vejo o volume dessa forma. E aí eu falei, vou botar o volume no gráfico de novo, que faz parte do meu operacional, eu estou sentindo falta. Me entendi com o volume e encontrei essa boleta aqui e testei na conta demo na quinta-feira essa boletinha e ela estava funcionando direitinho. Então eu vou passar a utilizar ela porque ela me dá mais segurança para entrar e sair das operações. Isso foi uma coisa que eu fiquei fazendo na quinta. Vocês podem ver aqui, ó, que eu não operei quinta, tá vendo? De 24 já pula para 26. Então, eu operei 23, né? 23 eu fiz o vídeo. 24 eu não fiz o vídeo, mas operei em live. Tá aqui. E agora eu vou falar sobre o dia 26, né? Então, vamos andar aqui para frente. Ó, agora tá cinza. Vai entender. Deve ser porque eu mudei a configuração, ela devia vir vermelha por padrão. Vai saber. É isso aqui, ó. O voluminho que eu estou usando é o cinza mesmo. Então, chegamos aqui no dia 26. Então, dia 26 está bem bagunçado, né? Dia 26 tinha umas notícias importantes acontecendo. Tá aqui. Deixar assim. Deixar no 15, que eu comecei a analisar ele olhando o 15. Quando eu cheguei no mercado, ele estava nessa tendência aqui, né? Fazendo uma baixa, né? Depois que ele subiu aquilo tudo, ele estava nessa linha de tendência de baixa aqui. E isso aqui foi uma volta em V bem interessante, com essa boa barra de força aqui. Então eu falei, poxa, a chance disso aqui voltar para cima é bem interessante. Então ele deixou esse martelo aqui, deixou uma inside dentro do martelo. Falei, poxa, vou fazer uma compra aqui. E o stop a princípio era embaixo daqui do martelo, cento e poucos pontos, né? E o meu alvo, eu queria trazer ele só aqui nessa linha do topo anterior. E aí ele andou um pouco, depois voltou e eu não quis estopar. E aí eu achei que ele poderia fazer uma bela puxada a mais. A média de 200 está virada para cima, tá vendo? Essa volta em V foi feita na média de 200 e ele ainda estava com a média de 20 para cima também. Então, é normal que o ativo ele fique fazendo uma balançada aqui. Então, eu segurei essa operação e ia colocar o stop abaixo dessa barra aqui. Só que eu ainda pensei, bom, o mercado pode chegar ali só para pegar um pouco de liquidez e ainda voltar. Então, eu considerei esse stop aqui bem longo, de 200 pontos praticamente, 190 pontos, mas ainda estava dentro do meu operacional. E eu segurei a operação.
Quando ele chegou aqui na média de 200, ele tomou um choque e voltou, fez esse candle imenso. Aí eu falei, bom, agora ele vai, né? E aí o problema é que o alvo dessa operação aqui, embora esse stop tenha sido bem longo, de 180, não, nada garantia que ele fosse andar 180 para cima, porque ele poderia parar aqui nesse ponto, né? Então, eu fiquei entre a cruz e a espada aí, entre zerar a operação aqui ou fazer uma parcial ou não, e eu decidi não fazer a parcial porque eu já tinha segurado um calor de 180 pontos. E existe aquela premissa, né? Você não pode considerar que você vai estopar com 200 e querer ganhar só 100. Essa conta não vai fechar, né? Então eu acreditei na operação, eu acreditei na força dessa barra, na projeção dela, inclusive da segunda barra, um quendaralho imenso aqui, né? Dele passar daquele ponto. E ele não passou. E começou a voltar muito forte também. Eu falei, bom, eu vou então colocar o stop no zero, porque depois de tudo isso, né, eu não poderia sair no negativo nessa operação. Eu não quis sair aqui, deixei, né, pelo menos uma parcial, eu acredito que uma parcial eu deveria ter feito aqui, eu errei nisso, porque era um ponto importante, mas eu também não podia deixar essa operação voltar para o negativo. Então, eu saí aqui no zero, e foi aqui, 0,10. Aí eu aguardei. Eu pensei, se ele for fazer um ping-pong de bater lá e ir reto lá para baixo, eu vou comprar quando ele chegar lá embaixo naquela média de novo. E ele fez isso. Ele foi reto. Eu comprei lá embaixo e vendi com 80 pontos, que era o dobro do meu loss aqui. Eu comprei aqui com stop abaixo desse candle aqui, que era mais ou menos 50 pontos, 40 e poucos pontos, né? E eu falei, bom, vou pegar um 2 para 1 ali, que era quase na média de 20 do 1 minuto. E ele foi lá no meu ponto, até foi um pouquinho mais, e depois voltou de novo. Aí no segundo toque eu já não queria comprar mais, né? Eu fiquei ressabiada, falei, bom, vou aguardar. Então eu aguardei, ele deixou essa outra barra e eu comprei de novo no terceiro toque. Só que eu comprei considerando o 1 minuto. E aí ele fez uma configuração como se fosse voltar. E eu não queria tomar stop aí, porque ele já tinha andado um ponto considerável de pontos. E poderia estar voltando porque ele tinha tocado na média. Eu preferi proteger o meu capital, deixei no zero, porque aqui, para mim, ele não deveria ter voltado. Mas aí eu perdi, olha, essa operação linda. Que depois ele fez um mega candle, né? Então eu saí com ponto 10 aqui, que foi só o break-even. E aí ele fechou esse candle bonito em cima da média. Eu falei, bom, vamos tentar uma compra de novo, porque ele pode subir e testar lá o topinho. E aí eu fiz uma comprinha aqui no início do candle, stop abaixo do próprio candle, que era bem curtinho, para pegar pouquinhos pontos mesmo, com um lotinho só. Acho que aqui eu peguei uns 60 pontos. Deixa eu ver, 336 menos 287. É uns 50, 60 pontos mais ou menos aqui. Mas foi com meia mão. E aí ele até foi acima, tá vendo? Fiquei com uma dor de corno aqui, que não ter ido mais. Mas depois desse candle vermelho bem grande aqui, e depois dos dias todos que eu tive, eu tava com uma intenção só de proteger o capital. Não, eu vou clicar conforme eu ver as minhas operações acontecendo, as minhas entradas, mas eu vou sair rápido, fazer o curto e ligeiro que eu gosto de trabalhar. E aí eu saí com 0,37, meia mão. Aí depois ele foi lá em cima, fez um pullbackzinho de 1 minuto e eu entrei novamente. Só que aí ele resolveu descer mais um pouco para pegar a liquidez. Eu segurei esse stop, porque aí eu estava considerando um stop abaixo daquele ponto anterior que eu tinha entrado, que era dessa barra, né, grande, para ele fazer uma tentativa de subir de novo. Deixa eu botar aqui no 5 minutos, que vai ficar mais claro. Pronto, aqui, ó. Eu tinha saído aqui, né, nesse topinho. Beleza, ele voltou, fez o candle, subiu, desceu, aí eu já tinha traçado esse fibo. No 1 minuto eu vi uma configuração aqui, comprei.
ele não andou, ele veio abaixo. Então, quando ele veio aqui próximo da média de 200, eu comprei para pegar um repique. Ele repicou realmente. Aí eu quis trazer ele até aqui, ó, um pouquinho acima daquele pontinho anterior. E a outra ordem eu saí também com alguns pontinhos, porque isso aqui para mim já estava sendo só um repique mesmo e ele não ia aguentar subir. Então, eu só queria fazer esse trade de repique. Aí eu peguei ponto 19 e ponto 87 nessas duas operações. E fechei o dia aí, extremamente satisfeita. O meu saldo da sexta-feira foi 2,48 positivos, dentro de uma janela de tempo curta, né? Mas aqui já era praticamente meio-dia, eu estiquei um pouquinho mais para poder pegar essas operações. E o que foi mais positivo foi que eu fiz essas operações e ainda estava fazendo as outras atividades que eu tinha e operei mais tranquila. Eu esperei ele voltar. Eu pensei mais nos stops técnicos, em segurar a operação para não tomar stop à toa. É, eu analisei melhor o mercado e eu achei que foi bem mais produtivo do que as últimas vezes que eu tive em live. Então, para a semana que vem, galera, eu vou repensar bem mesmo se eu vou abrir live ou não, tá? Eu agradeço a quem está acompanhando aí. Então, assim, não esperem que eu faça isso todos os dias. Provavelmente não vou fazer. Mas os resumos diários eu vou continuar mostrando, né? Ou com a boletinha, ou com o histórico aqui embaixo, enfim. 2,48 de gain na sexta-feira e menos 0,81 na quarta-feira. E aí eu tô fechando a semana com menos 0,39 só. Eu só operei 3 dias e a sexta-feira quase pagou o loss dos outros dois. E para mim já está sendo agora uma grande vitória porque eu consegui identificar outras coisas que eu não estava sendo capaz de ver. Então foi mal aí pelo vídeo que está realmente imenso. Mas eu precisava explicar para vocês tudo o que aconteceu nesses dias aí que eu estive ausente do canal. Então, desistir não é uma opção, tá? Eu não vou parar. Eu já cheguei muito longe para desistir. Eu ainda tenho uma caminhada muito longa pela frente, mas tudo que eu já passei, tudo que eu já aprendi, foi tanta coisa já para eu chegar aqui onde eu tô, para estar conversando assim com vocês sobre isso, para estar fazendo esse canal, estar falando sobre as minhas análises, isso tudo para um trader, vocês sabem disso. É muito difícil. É difícil você admitir os erros, é difícil você chegar até para você mesmo, quem dirá em público. Então, desistir realmente não é uma opção. Vocês não vão me ver desistindo. Eu posso tomar um pouco mais de pancada para poder pegar no tranco, mas eu vou chegar lá. Então, obrigada aí por quem está acompanhando. Muito obrigada pelas palavras de força. Vocês são demais. Eu realmente precisava ouvir essas coisas. É um acalento e saber que eu não estou sozinha. Eu sei que tem mais traders nessa situação. E eu espero que esse vídeo, que todos os meus conteúdos possam dizer para vocês, olha, vai dar certo, entendeu? Se você seguir o plano, no final vai dar certo. Pode não ser no tempo rápido que você gostaria, mas vamos junto que o sucesso é garantido. Então é isso, gente. Se vocês gostaram aí, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos vídeos que eu postar. E semana que vem a gente está junto pegando esse mercado. Abraço, até mais.